Olá galera, tudo bem? Então, por hoje vai falar um pouquinho com vocês sobre 4 temas relacionados ao nosso conteúdo de matemática, tá? Primeiro nós vamos falar de módulo de um número inteiro, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre número oposto ou simétrico. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre comparação entre números inteiros, a gente vai aprender a compará-los. E por último, a gente vai conversar um pouco sobre plano cartesiano, tá ok? Então, primeiro, nós vamos falar de módulo de um número inteiro. O que é um módulo de um número inteiro? Módulo nada mais é do que a distância do número até a sua origem. Por exemplo, ó, aqui nós temos a reta numérica, tá vendo? No centro, nós temos a origem, que é o zero, que o Pro sempre comentou com vocês. Então, se eu pego esse ponto M, que ele vale menos 4, qual é a distância desse ponto M até a origem, ao centro? No caso, serão o quê? 4 unidades, certo? Essas 4 unidades correspondem ao módulo. Como não existe distância negativa, nós dizemos que é o módulo de um número. Então, isso quer dizer que todo resultado de um módulo sempre será o número positivo, tá? Como que é o módulo? Módulo nada mais é do que esse sinalzinho aqui que o Pro vai dirigir aqui para vocês, ó. Tá vendo? São 2 barrinhas. O que você tem que tomar cuidado para não confundir com parênteses? Parênteses é diferente de módulo. Então, qualquer número que estiver dentro do módulo, seja ele positivo ou negativo, o seu resultado sempre será um número positivo. Como nós temos 3 exemplos aqui embaixo, tá vendo, ó? Módulo de mais 3 igual a 3. Módulo de menos 4 igual a 4. E módulo de 0 é 0. Perceberam que dependente do número, ele seja positivo ou negativo, ele estando dentro do módulo, fora, ele torna-se positivo? Por quê? Como o professor disse anteriormente, porque quando a gente fala em módulo, a gente está falando de distância, que é a distância do número para a origem zero. Tudo bem? Só uma observação novamente que o Pro vai falar. Tomem cuidado para não confundir módulo com parênteses. São coisas totalmente diferentes. Ok? Virando a página, a gente vai falar agora sobre número oposto ou simétrico. O que seria o número oposto ou simétrico? Nada mais é do que a mesma distância do lado esquerdo ou do lado direito dos números em relação ao zero. Por exemplo, qual é o oposto de mais 3? Será menos 3. Por quê? Porque a distância do mais 3 para a origem zero e do menos 3 para a origem zero é a mesma. Então, dizemos que mais 3 e menos 3 são números opostos. A mesma coisa, mais 5 e menos 5. Por que mais 5 e menos 5 são números opostos ou simétricos? Porque ambos têm a mesma distância em relação à origem zero. Super fácil, né? Então, é só isso, tá? Número oposto e simétrico é a mesma coisa, não esqueçam. Então, se no exercício perguntar qual é o oposto de um determinado número ou qual é o simétrico de um determinado número, você já sabe que ele está perguntando a mesma coisa. Combinado? Vamos para o nosso terceiro tema. Nosso terceiro tema é comparação entre números inteiros. Ok? Uma dica. Quanto número mais para a direita na reta numérica ele estiver, maior ele é. Combinado? Então vamos falar primeiro dos números positivos. Se a gente pensar na origem no zero, quanto mais longe a sua direita ele tiver, estamos falando do lado positivo, maior é o número. Agora, falando do lado esquerdo, que são os números negativos, quanto mais longe do zero ele tiver, menor ele é. Correto? Então, vamos lá. Para o lado positivo, quanto mais longe do zero, maior ele é. Para o lado negativo, que são os negativos, quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele é. Ok? E quando a gente for comparar números, o que a gente tem que perceber? Lembra que vocês sempre me falam, professor, a gente coloca qual o sinal? O sinal de maior ou o sinal de menor?
Qual é a dica que o prof sempre dá para vocês em relação a isso? Quando você for comparar dois números, você coloca a boca aberta sempre voltada para o lado do maior. Tá? Se você sempre lembrar dessa dica, você nunca vai errar. Então, boca aberta, voltada sempre para o lado do maior. Combinado? Então, comparação de números inteiros é isso. O que vocês não podem esquecer? Todo positivo é maior que negativo. Todo negativo é menor que o zero. Todo positivo é maior que o zero. Então, são dicas. Dicas que você tem que tomar cuidado e prestar atenção, tá? Lembrando, boca aberta, sempre voltada para o lado do maior. Combinado? E por último, vamos falar do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ó, foca bem aqui, ó. Duas linhas, né? Uma horizontal, que a gente chama de eixo X, que são as abscissas. Outra vertical, que a gente quer o eixo Y, que a gente chama de ordenadas, né? O plano cartesiano dividido em 4 partes, que a gente chama de quadrantes, né? Lembrando, sempre no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tudo bem? Origem no meio, estão vendo? Do lado, vamos falar primeiro do eixo X, tá? O eixo das abscissas. Do lado direito, os números positivos. Do lado esquerdo, os números negativos. Vamos falar do eixo Y agora. Origem aqui no meio, para cima os números positivos, para baixo os números negativos. Ok? E aí o Pro, como já conversou com vocês anteriormente no começo do ano sobre o plano cartesiano, o Pro falou para vocês o seguinte, que existem infinitos pontos dentro de um plano cartesiano, correto? E todo ponto ele é produzido através de um par de números, que a gente chama de par ordenados, onde o primeiro número é sempre o x e o segundo número é sempre relacionado ao y, certo? Como nós temos esses exemplos aqui, ó, tá vendo? Ó? Por exemplo, ó, esse ponto C aqui, você vai ligar o menos 2 do x com o mais 2 do y. Então, você vai pegar o menos 2 do x e vai ligar ele com o mais 2 do y, vai te dar o ponto C. Tá vendo aqui, ó? Lembrando que o Pro sempre falou para vocês, as linhas tracejadas, depois vocês apagam, vocês tiram, tá? A gente só faz para interligar eles. Depois só tem que ficar o pontinho. As tracejadas vocês tiram. Olha esse ponto D aqui, ó. Tá vendo, ó? Menos 4 do x com o menos 4 do y. Então, eu vou lá no menos 4 do x, que está aqui, e vou com o menos 4 do y, que está aqui embaixo, ó. Liguei o menos 4 do x com o menos 4 do y, me deu o ponto D. Lembrando que as tracejadas depois vocês tiram, tá? Olha o ponto E. 0 de x e menos 4 de y. O que está acontecendo nesse ponto E? O x não tem valor, tá vendo? O x vale 0. Então, onde vai ficar esse ponto E aqui? Ele vai ficar em cima do menos 4 do y, porque ele não tem valor para x, tá? Então, olha aqui, ó, menos 4 de y, bem em cima. Ó. Então, aqui fica o ponto E. Se por acaso o exercício te perguntar em qual quadrante fica localizado o ponto E, o que vocês vão responder? Em cima do eixo y, em cima do eixo das ordenadas. Então, ele não fica em nenhum dos quadrantes, ele fica em cima do eixo. Combinado? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Ponto F, mais 1 de x com menos 2 de y. Então, você vai pegar o 1 de x e vai ligar com o menos 2 do y. Ó, ligou os dois aqui, aqui está o seu ponto F. Tirando as tracejadas, fica só o ponto. Combinado? Ponto G, 5 de x menos 3 de y. Então, 5 positivo, menos 3 negativo. Então, ó, 5 de x com menos 3 do y, liguei os dois, aqui está o meu ponto G. Combinado? E por último, o ponto H, que ele tem 6 de x e tem 0 de y. Então, quer dizer
que ele não tem valor nenhum de y. Então, ele não vai ficar em cima de nenhum quadrante. Ele vai ficar em cima do mais 6 do x. Desculpa, do x. Então, o ponto fica justamente aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu perguntar, ou alguém perguntar, um exercício perguntar, em qual dos quadrantes fica localizado o ponto H? Você vai dizer em cima do eixo X, do eixo das abscissas. Combinado, gente? Tá? Então, ó, caprichem, façam os exercícios tudo direitinho, leiam com atenção. Vocês sabem que o Pro vai estar à disposição de vocês, seja no grupo que criamos, ou no Positivo On, ou no Google Class, tá? E aí eu vou colocar essa aula lá para vocês. Vocês prestem atenção, ok? Qualquer dúvida, professor, tá? Recorra ao professor. O que eu quero que vocês façam essa semana? Quero que vocês peguem as atividades da apostila, tá? Os exercícios, vocês vão fazer da página 31 à página 46, tá? Capricham, não tenham pressa, igual sempre o Pro pede para vocês, tá? Tudo direitinho, e boa sorte a todos, tá? Isso vai passar rápido e logo logo a gente vai estar junto novamente, tá? Beijo, gente!